Boa noite, meu amado Brasil. Deus abençoe. Hoje começamos um novo programa do amor sobrenatural de Deus. O programa 80. Por a graça de Deus, vimos a vocês com a mesma essência do significado da palavra do programa. O amor sobrenatural de Deus. O amor de Deus é sobrenatural. A essência de Deus é sobrenatural. O que é Deus é sobrenatural. E hoje, como todos os dias, gravamos em espanhol, português e inglês. Proximamente estaremos gravando em ucraniano, russo e húngaro. Por a graça do Espírito Santo, Ele vai ir levando-nos a outros lares, a outras terras, para levar a sua palavra de revelação verdadeira do que Deus quer fazer com sua criação. E hoje o Espírito Santo traz-nos como uma sequência do que falamos, que nos falou o Espírito Santo ontem. Hoje o Espírito Santo está a trazer de novo, mas com uma precisão muito mais específica sobre o que é o pacto, sobre o que é o processo de santificação e sobre o que é os resultados desse processo. E quando Deus fala desde o dia 1, eu quero manter com vocês uma relação sobrenatural, é precisamente a essência do que é Deus, sobrenatural. E é precisamente que Deus parte de aí, tirando você de sua carne, tirando você de sua essência na carne, para que precisamente você olhe, receba, seja revelado em você a essência de que é você na carne. Quais são as suas limitações na carne? Porque é impossível que você na carne possa entender a Deus. Porque é impossível que você na carne possa agradar a Deus. Porque é impossível que você na carne possa fazer qualquer coisa que represente sua salvação. E essa essência em espírito é o que Deus traz. Depois que Deus ensina-lhe quem é você na carne, espiritualmente, Deus mostra-se Ele, para que você entenda com quem você está a tratar. Que Deus não é religião, que Deus não é carne, Deus não é preconceitos humanos, Deus não é entendimentos humanos, Deus não é nada que tem feito o homem sobre Deus. Deus é essencialmente sobrenatural. Quando Deus preestabelece isso, Deus leva-nos à essência do porquê o pacto. Porquê teve que ser o pacto? Porque Deus teve que dar a seu Filho para uma reconciliação com sua criação inimiga de Deus. E por que você é inimiga de Deus? Leia Tiago 4:4. E há mais de 30 escrituras bíblicas que levam-nos à realidade de como Deus olha-nos na carne, como sua criação. E quando Deus descobre em você e explica-lhe cuidadosamente por que teve que ser feito o pacto, o novo pacto através de Jesus, seu Filho. Deus, depois da caída do pecado,
Em inumeráveis ocasiões, Deus deu oportunidades à criação para que a criação arrependesse e levasse uma vida de acordo aos preceptos de Deus. Lembramos-nos que o primeiro mandamento é ter a Deus sobre todas as coisas. Deus deu múltiplas oportunidades à humanidade de que a humanidade arrependesse-se de coração e levasse uma vida em completa submissão, obediência a Deus. A humanidade falhou sempre. A humanidade fazia qualquer tipo de adoração em sacrifícios humanos, de animais, e nunca deram resultado. Porque a humanidade pecaminosa não pode cambiar se não tem a Deus. Impossível. Não há maneira que você possa cambiar se não tem a essência do Espírito Santo. Quando Deus, em completa revelação à humanidade, desenha, faz o pacto através de seu Filho, é porque a humanidade de nenhuma maneira podia se reconciliar com Deus. E Deus traz a seu Filho como uma única propiciação em sacrifício vivo por você e por mim. Quando Deus deixa seu Filho, faz-lo carne e entrega-lo como sacrifício vivo por você e por mim e por o pecado do mundo, é baixo as condições do pacto. Porque aqueles que não creem já são condenados de fato. Não há nada que salva-lo. Não há nada que valha salvar-los do inferno. E Deus descobre-lhe. E é por isso que hoje o processo de santificação, passo a passo, é no processo de pacto. Deus revela-te porque foi Jesus. Deus revela-te o que sucedeu depois da morte de Jesus. A vitória sobre a morte, a vitória sobre a mentira, a vitória sobre a oscuridade, a vitória sobre o mundo. Deus ressuscita seu Filho e tem-lo à direita como justificador vivo de você e de mim. Por que justificador? Porque foi Jesus que pagou o preço. Porque foi Jesus que foi feito carne e que pode dizer-lhe a Deus nossa condição no processo de santificação. De aí, Deus revela-lhe o mistério da redenção. Não há redenção se não há arrependimento. Ponto. O sacrifício e o pacto é uma oportunidade que dá Deus na reconciliação com a humanidade inimiga de Deus. E por que toda a humanidade é inimiga de Deus? Porque a humanidade toda peca. E o único que faz a reconciliação com Deus é o pacto. Nós todos somos pecadores. Mas a completa rendição, arrependimento e entrega do que você era como pessoa, porque o Espírito Santo revela-lhe quem você é. Quais são suas limitações que fazem-lo uma criação finita ante o Deus infinito. Você entende
quais são suas limitações na carne. Deus não cubre nada. Deus revela tudo em completa verdade, porque a essência de verdade é Deus. E é aí que começa o processo de santificação. Quando você, de joelhos, em uma completa solidão com Deus, você rinde-se, Deus revela-lhe, porque tira-lhe da carne e leva-lhe espiritualmente a que você olhe desde o espírito, coração e alma. Quem é você? Onde você está? E onde você vai ir se continua a levar uma vida em contra do que representa Deus? E Deus revela-te sua condição, demonstrando-te seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Seu amor é no pacto. Seu amor é na entrega de seu filho por você. Sua misericórdia em querer reconciliar-se com você. Em não ver como um acusador, sino ver como Deus que quer ensinar-te como ser salvo. E na justiça, a justiça que Deus fez-lhe a você com seu filho, mas a justiça que Deus vai fazer com você se você continua rejeitando a Deus. E esta é uma mensagem para todo mundo. Para aqueles conversos como inconversos. Para aqueles equivocados como aqueles que estão no processo de santificação. A essência do que é Deus é sobrenatural. A essência do que representa Deus é sobrenatural. A essência do que Deus quer fazer em você é sobrenatural. E é aí, em esse processo de rendição, de arrependimento, que você entrega quem você é e Deus entrega-lhe seu coração a Jesus como justificador, como abogado. E Deus cerciora-se de que o processo de santificação seja levado passo a passo em você. Por quê? Porque não é com suas forças, não é com sua determinação humana, não é o que você era no pensamento humano. É por fé, aceitando o Filho de Deus como a rocha de sua fé, como seu Salvador, e deixando que Deus, já fazendo presença em seu coração, comece a fazer os câmbios que têm que ser feitos. O primeiro que Deus tira de você é a mentira, a arrogância, a vaidade, orgulho. Porque isso na carne não deixa-lhe ver quem você é. Deus vai limpando no processo que começa imediatamente. Uma vez Deus recebe seu coração, Deus recebe seu compromisso no pacto de deixar o livre-arbítrio e começar a viver uma vida completamente em rendição e obediência a Deus. Você desde esse momento vai viver completamente baixo a vontade de Deus. E o Espírito Santo deposita seu amor e você começa a sentir o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você tem a Deus sobre todas as coisas em seu coração, espírito e alma, você recebe o amor inimaginável, indescritível do que é Deus. Um amor
que não tem nada a ver com o amor que você tinha na carne. Porque seu amor na carne é baixo condições. Eu amo todo mundo hasta que façam me dano. Não importa quem seja, se me fiz dano, eu odio. Eu invejo. Isso não é Deus. Deus tira esse amor e põe seu amor. Um amor tão incrível que você vai amar a todo mundo por igual. E que é por igual? O amor que Deus dá. Esse amor indescritível que faz presença em você. Que nadie tem que dizer-lhe nada. Porque você está a viver a essência do Deus em você. E de aí Deus começa, passo a passo, imediatamente, a tirar de você todas as raízes da amargura, todas as raízes de pecado, tudo aquilo que impide-lhe seguir a Deus em completa obediência. Deus vai ponhando em você as vestes de sua essência. Verdade, humildade, domínio próprio, amor verdadeiro, silêncio, discernimento a falar, discernimento a pensar, discernimento antes de fazer. Isso é Deus. Quando Deus vai construindo em você o que Ele é, Deus revela-lhe do porquê você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem baixo a perfeição de Deus e semelhança baixo a capacidade que Deus faz em você, de pôr em você o que é Deus. A pureza, a verdade, a humildade, a dignidade, a moralidade. Você vai entendendo que já não é você, que já é Deus em você. E porque você vai vendo, pouco a pouco, os fatos da verdade de Deus em você, do que representa a essência sobrenatural de Deus, nadie tem que dizer-lhe. Você não tem que falar. Suas ações dadas pela obediência a Deus e feitas em você por Deus, tem que dizer-lhe a você que já não é você, que já é Deus. Por isso, você descobre o processo de santificação. Porque o pacto termina o dia que você veja cara a cara a Jesus. Porque no pacto você reconcilia-se com Deus, não por você, por a graça, por haver creído por fé no sacrifício do Filho de Deus, por haver creído por fé em seguir o que Deus está a pôr em você todos os dias. O pacto começa desde o dia que você entrega-se, desde o dia que você recebe a Jesus como seu único Salvador, como a rocha de sua fé. Desde esse dia, Deus tira seu coração e entrega-lo a Deus, a Jesus. Deus bautiza-lhe com o Espírito Santo. Aí você entende como trabalha a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo, Espírito Santo, em você. Jesus, como seu advogado e justificador ante Deus, está no processo constante em você. O Espírito Santo garantiza-se de que você, todos os dias, mantenha-se em um crescimento
pela revelação espiritual do que é Deus. Você não vai ser o mesmo desde esse momento. Você vai receber a essência do amor de Deus. Você vai receber a essência da verdade do que representa ter a Deus. Vai a senti-lo, vai a palpá-lo, vai a ver como você está agindo de uma maneira inexplicável anteriormente. E aí Deus começa a levá-lo a você em uma vida espiritual. Você começa a viver por fé, não por olhos. Você começa a crescer em essa santificação, em esse desenvolvimento de níveis espirituais, onde você vai experimentando o que é ter a relação com o Pai diariamente. Deus põe em você, o primeiro é o querer e o fazer. Você vai sentir, por lo que está a sentir em você, por os cambios que você está a experimentar em você. Mais e mais. Vai ter necessidade do alimento espiritual, baixo a oração, baixo a leitura. E é Deus que leva-lo de sua mão. É uma relação entre você e Deus. Você vai dizer ao mundo o que Deus vai fazer em você. Você vai entender que Deus trabalha nos pequenos aspectos, nos medianos aspectos e nos grandes aspectos. Que Deus, desde esse momento, está trabalhando por você. O inimigo vai tratar de que você rinda-se, de que você entenda que o pacto de salvação não é suficiente. E aí, Deus revela-lhe, pouco a pouco, quais são as mentiras de Satanás, para tratar de que você perda sua alma. Uma das mentiras mais grandes do inimigo é que a humanidade entenda que se tem a Deus não pode viver na humanidade. E é todo o contrário. Deus, no processo de santificação em você, demonstra ao mundo quem é Deus. E é precisamente nesse processo de santificação que você vai obtendo mais de Deus e agindo mais no mundo para glorificar o nome de Deus. É um processo de santificação. E a gente entende que se você aceita Deus, você tem que estar metido em uma igreja. Não! Isso não é verdade. Deus vai fazer em você o novo homem, a nova mulher, na vida. Você vai seguir tendo o mesmo esposo, a mesma esposa, os mesmos filhos, igual. O que é que você vai a cambiar pelos cambios que Deus está a fazer em você? Baixo sua completa submissão e obediência no processo de purificação e santificação. E você vai impactar primeiro o quê? Sua casa. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Sua parentela. Seus vizinhos. Seu trabalho, sua profissão. E é aí onde você vai começar a dar frutos. É aí onde a gente que rodeia-lhe vai ver que cumpre-se em você o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você pode rejeitar-se, negar-se você em sua essência de carne, por a revelação do Espírito Santo em você, a gente vai ver que verdadeiramente ter a Deus faz sentido. E não ter a Deus por ter uma melhor casa, um melhor carro, não. Ter a Deus porque deu-lhe a oportunidade em seu amor de reconciliação como inimigo de Deus.
e físole, filho de Deus, filha de Deus, no processo. Deus revela-te que o processo é um processo de prova, é um processo de cambio, é um processo de crescimento. Prova em que você vai ser provado e testado no processo de fidelidade, perseverança e no meio das provas. Em essas provas, Deus vai testar sua fidelidade com Deus. Deus vai testar a vontade de você em seguir adiante. Deus vai dar força, caráter, e você diz, mas depende de mim. Não, todo o contrário. Deus prometeu estar com você até o último dia aqui na terra. E é isso precisamente. Você vai cair? Claro que vamos a cair. Mas Deus está no processo porque Deus tem o seu coração. E quando falamos de caídas, são caídas de cansaço, caídas de agotamento, caídas de confusão, caídas de dúvida, caídas de medo. Não caídas de pecado, porque o pecado que Deus tira de você não volta. Não. Jamais. Por quê? Porque a comunhão e a consistência de você e Deus é feita por o Espírito Santo. Por isso Deus garantiza-se e garantiza-lhe a você que sua presença em seu coração faz a diferença. E é o processo de completa comunhão com Deus. E que é a comunhão com Deus? Fazer rituais? Não. Para nada. A comunhão com Deus não é o que você pensava antes. A comunhão com Deus é a interação entre você e Deus. Falando normalmente, expressando normalmente, dizendo-lhe o que você sente, dizendo-lhe tudo o que você entende no processo, entregando-lhe a Deus todas suas pressões no processo, entregando a Deus suas dúvidas, sua falta de fé, sua falta de confiança, sua desesperança, sua agitação, sua falta de entender as situações que estão a revelar-se ao redor de você. Lembre-se que esta não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual. E Deus pessoalmente dá a batalha por você no processo. Deus não deixa. Vão haver momentos que você entenda que não está Deus. Mas isso é parte de sua humanidade. É parte do processo. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para retractar-se. Deus não é homem para voltar atrás. Esse é o primeiro que você tem que entender sobre Deus, sobrenaturalmente. Deus não é homem. Então, sua percepção como homem não funciona com a relação com Deus. E o mais bonito da equação é que Deus revela-lhe como Ele quer interactuar com você. Esse é o mais bonito da equação. Que não depende de sua humanidade. Depende de Deus. Depende de sua fé no Deus que você não vê. Mas no Deus que você sente, como sua vida cambia. Como suas condições humanas cambiam. Como você não é o mesmo no pecado. Como você cambia em essência da criação, filha de Deus, não inimiga de Deus. Entende?
É um processo que começa o dia do pacto, que sigue dia a dia, em uma completa interação entre Deus e você. E você vai estar vindo, olhando todos os dias, como o agir de Deus faz resultados em você. Por quê? Porque Deus reconcilia-lhe para dar frutos aqui, para ser melhor aqui, para ser triunfador aqui, para falar de Deus aqui, para ajudar a quem necessita uma palavra aqui, para que sua vida, o que você está a viver com Deus, seja testemunho a todos os que estão ao redor, a todos os que você impacte, direta ou indiretamente. Essa é a realidade, não é outra. E esse processo vai terminar o dia que você olhe a Jesus cara a cara. E se você olha a Jesus cara a cara, é porque você cumpriu perfeitamente sua parte no pacto de salvação. E sua parte é obediência e submissão. Ponto. Deus faz o outro. Deus faz os câmbios e tira-lo da carne e tira-lo de tudo aquilo que não é Deus. Precisamente para levá-lo em um processo de purificação e santificação e dar frutos aqui na terra. É muito importante que você não esqueça que Deus não pode ser enganado. Que se você tem o Espírito Santo, você não pode levar uma dobre vida. É impossível você sentir que ama Deus, que não vê, e odie a seu irmão que se vê, que está a olhar e inveja. Esses são sinais, bandeiras vermelhas, que tem que dizer-lhe que você não tem a Deus. E como Deus não é palavra, Deus é verdade. E como Satanás sabe como mantê-lo enganado, porque sabe como você vai ser julgado o dia do juízo. E sabe que se você não se rejeitou a você mesmo, não negou você mesmo, e sabe que seu estilo de vida foi em contraposição à essência do que é Deus, o inimigo sabe que você vai ser julgado como inimigo de Deus. E não vai ter a Jesus, porque uma diferença é ir ao juízo e no pacto com Jesus como seu advogado, que vai levantar a mão e dizer: Pai, esta pessoa é salva porque eu paguei o preço por ela. E ela cumpriu à perfeição o pacto de salvação, o pacto de santificação, sua parte. Quando você entende, o Evangelho é simplesmente a forma de vida que Deus quer em você, que foi exatamente a forma de vida que Jesus fez aqui na terra, em completa obediência a Deus. Está tudo. Você não pode dizer que tem a Deus se você odia outro. Você não pode dizer que você tem a Deus se você levou-se em ataques do diabo e julgou a outra pessoa sem você ter condições de juízo. Você não pode dizer que tem a Deus se você ama mais sua vida que a Deus. Você não pode dizer que tem a Deus se você ama mais sua profissão que a Deus.
se você ama mais o dinheiro que Deus, se você ama mais seu esposo ou sua esposa, seus filhos que a Deus, e não lo entende porque não tem a Deus. Porque no processo de arrependimento, quando você vai de joelhos, desde esse primeiro dia, você recebe o impacto do amor de Deus. E aí começa a entender quando Deus vai tirando tudo aquilo que não é dele. E vai vendo que o processo começa imediatamente. Em um novo homem, uma nova mulher que você sente-se. Que você diz, isto não é normal. Isto é de Deus. E eu posso dar testemunho clarito. Porque sucedeu comigo. Eu era muito religioso, de 30 anos. Não qualquer coisa. E você vai dar-se conta como é amar de verdade com o amor de Deus. Como é sentir-se uma pessoa humilde. Que sente-se você na humildade. É a experiência mais bonita do mundo. Chegando a um grupo e ficando calado, sendo uma pessoa em completa domínio, porque sabe quem está em você. E quando você cala-se diante daqueles que falam, que querem demonstrar o que não são, o Espírito Santo fala por você a esses corações. Isso chama-se o espírito da humildade. Quando você pode experimentar isso, para mim é incrivelmente precioso. Eu sentir-me, quando estou com uma pessoa, que sou menos que ela. E o mais incrível é como eu sinto. Mientras mais menos me sinto, mais bem me sinto. É incrível. Isso só faz o Espírito Santo. Eu posso dizer que durante minha vida he conhecido a essência do que é o mundo. He conhecido com muita tristeza como a gente está a olhar sua vida pecaminosa em completa importância e não está a pensar de onde vai ir a vida eterna. Essa é uma realidade. E claro, Satanás não quer que você veja essa realidade. Porque o Satanás quer roubar sua alma, seu espírito. Essa é a verdade. E como Satanás sabe como Deus vai lhe julgar, ele vai ir mantendo você em essa ignorância efímera, porque tudo pudre-se. Entende? O que está feito, já está feito. Deus está a te dizer hoje, eu entrego-te uma oportunidade mais. O que vais fazer? E para aqueles que foram chamados e rejeitaram a Deus, em completa escupidela a Deus na cara. Vamos a pôr-lo assim. Deus está a dar uma oportunidade hoje. Deixa tu orgulho. Deixa tua soberba. Deixa tua carne. Porque estás a falar de tua vida eterna no inferno ou no céu. E se cometes o erro em uma completa ignorância de pensar que Deus é religião, meu amigo, meu amiga, você já está perdido. Porque aqueles que não creem já são condenados de entrada. Acostume-se ao calor. Eu recomendo, em completo amor, que comece a ir a banhos sauna todos os dias. 1 hora, 2 horas. Para que vá acostumando-se ao calor.
Como todos os dias, o Espírito Santo disse, todos os dias o Espírito Santo está a dizer, busca-me mentre eu posso ser achado. Não porque eu me vou, não. É porque, se não me buscas, eu chamo-te esta noite. E de verdade, não te has arrependido. Porque eu sei se de verdade estás arrependido no coração. Vais direto para o inferno. Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga. Espero que esta noite valhas de joelhos e rindas-te a teu Criador. E comeces a desfrutar da única oportunidade que tens de ser salvo, baixo o pacto da salvação em Cristo Jesus e tua completa obediência do que significa o pacto. Não tenhas medo, Deus vai te levar da mão completamente, porque Ele não vinha a culpar-te, não, Ele vinha a dizer-te como eres salvo, porque Ele já sabe o que vai passar se não aceitas o pacto. Entendiste? Deus te abençoe. Boa noite.